Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo para mais uma escola bíblica dominical nesse quarto trimestre do ano de 2020. Aqui estamos para mais um comentário da Palavra de Deus, esta lição de número 5, o lamento de Jó. Estamos a estudar a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó, este grande patriarca que é um exemplo de fé, um exemplo de perseverança, que a Bíblia diz, um homem na qual devemos nós nos mirarmos, nos dirigirmos, nos atentarmos para a paciência de Jó. Eu quero já deixar aqui a você, abrir aqui um parêntese, para que você se inscreva no canal, registre aí o seu gostei, porque assim a plataforma estará compreendendo que o vídeo tem tido alcance e resultado favorável para aqueles que o acompanham, para aqueles que ouvem. Então, nos ajude no canal, divulgue, compartilhe para a glória do nome do Senhor Jesus. O nosso texto áureo desta lição número 5, Lamento de Jó, está no livro do próprio Jó, capítulo 3, e o versículo 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3 e 24. A verdade prática: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia. O sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Aqui neste livro, no curso desta lição, desse trimestre, dessa revista, nós vamos aprender muito a esse respeito, neste quesito, na questão sofrimento. E o assunto de hoje, desta lição, está firmado em três pontos. Fundamentais, que estará sendo construído, que foi construído o comentário nessas três palavras de Jó, nesse lamento. Ele aponta três situações. Primeiro ele diz: por que nasci? Primeiro lamento: por que nasci? O segundo lamento de Jó: por que não nasci morto? Primeiro, porque nasci. E o segundo, já que nasci, por que não nasci morto? E o terceiro lamento: já que nasci, já que não nasci morto, por que ainda vivo? Esses três lamentos do patriarca Jó. Meus amados e queridos irmãos, quando nós vemos aqui Jó colocando a questão do seu sofrimento, ele questiona, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Jó foi um homem, porque nós temos que guardar aqui uma expressão, uma palavra, não foi um cristão que diz, não foi um temente a Deus que diz, mas foi uma palavra real, que diz o seguinte, foi dito por Charles Chaplin: não sois máquinas, homens é que sois. Em uma das suas filmografias, ele coloca esta frase num discurso, quando conta ali, ele faz uma sátira a Hitler, na época da Segunda Guerra, ele faz uma sátira a Hitler, e ele faz, num discurso, ele usa essa expressão: não sois máquinas, homens é que sois. Assim, nós podemos ver que os campeões da fé, os homens que servem a Deus, que buscaram servir a Deus, não tiveram, me perdoe aqui a expressão de uma forma bem clara, bem sucinta, bem simples, uma expressão até simplista, todos tiveram uma vida de sofrimento, No sofrimento, no momento de aflição, no momento de angústia, nós estamos escrevendo as melhores páginas da nossa história. Nos momentos de angústia, de dor e sofrimento, nós escrevemos as melhores páginas
da nossa história. Parece até assim alguém contradizer e dizer, mas então é bom sofrer. Não é bom sofrer, a gente não gosta de sofrimento. Mas eu pergunto nesta vida, quem é que nunca sofreu? O homem com Deus e o homem sem Deus, todos sofrem. O sofrimento faz parte da vida humana. Independente de sermos ou não, de conhecermos ou não a Deus. Sermos servos dele ou não. Conhecermos a ele ou não. Servirmos a ele ou não. O sofrimento faz parte da vida humana. Nós temos sofrimentos na área da vida. Sofrimento na questão de existência, na questão do nosso cotidiano, da nossa vida profissional, da nossa vida material. Então nós temos sofrimento, uns sofrem por ter escassez de rendimento, outros sofrem por ter muito rendimento, e isso acaba gerando angústia, gerando aflições, e as pessoas preocupadas com a situação do mercado, ele deita rico e acorda pobre, como aconteceu na Bolsa de 29, na Bolsa de Valores, quando quebrou a Bolsa de Nova York, muitos que dormiram rico acordaram pobres na miséria, e muitos se mataram, muitos cometeram suicídio, porque eles não estavam preparados para uma vida de escassez. Outros viveram uma vida de escassez o tempo todo. Então são situações que nós passamos, são sofrimentos nesta vida com as questões materiais, pelo pouco ter ou pelo muito ter, porque a Bíblia diz, que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz com ela as dores da riqueza, porque a riqueza também tem as suas dores, mas a bênção do Senhor não tem dores. A bênção do Senhor, ele trabalha na nossa vida, ele traz o que precisamos, mas não traz as dores da riqueza. Agora, na questão de Jó, Jó era um homem rico. Jó estava vivendo uma situação singular. Jó não estava vivendo aqui, nesse momento, uma batalha de perda dos bens materiais da sua vida, por uma má administração. Ele não perdeu seus filhos por uma questão de violência, uma questão de guerra, uma questão de inimizade. Não. Jó também foi alcançado por esta chaga maligna, não foi por um fato comum, um fato que pode ter degenerado, ter progredido uma questão de deficiência no seu organismo, não foi por isso. Jó passou por todas essas provações por ataque de Satanás. Porém, ele estava sob o ataque de Satanás porque Deus testificou dele para o próprio inimigo. Deus testificou de Jó. E Deus disse, ele é fiel, temente a mim, desvia-se do mal. O inimigo tenta destruir Jó de todas as formas, então veio o momento do sofrimento. Assim também na nossa vida nós passamos por momentos de sofrimento. E Jó não foi o único que almejou não ter nascido. O mesmo desejou Jeremias. Jeremias foi um moço também marcado pelo sofrimento. E num dado momento da sua vida ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Jeremias também, ele passou por grandes e terríveis provações. Nós vemos outra questão que Jó diz, por que nasci? Em outras palavras, eu nasci, o Senhor me abençoou, o Senhor me agraciou com os bens materiais, o Senhor me enriqueceu com filhos, com esposa, com filhos, um bem que está acima dos bens materiais de animais e terra e outras coisas mais. Ele se sentiu agraciado por Deus e de repente ele perde tudo. E ele se vê numa situação de miséria, uma situação lamentável. E aí ele diz essa expressão, por quê? Por que eu nasci? Meus amados, a tua história
é uma lição de vida. A tua vida é um livro onde as pessoas te leem, me leem, te assiste, nos assiste. E a nossa história que estamos escrevendo dia após dia, está ela nas mãos de Deus. Às vezes ninguém é super-homem. Nós sentimos os embates de Satanás, nós sentimos as afrontas do inimigo. E isso nos traz angústia, dor e sofrimento. Mas em tudo isso nós sabemos que em cada momento desta vida, o Senhor não nos desampara. O segundo lamento que Jó apresenta é o lamento, não agora, por ter nascido, mas ele fala assim: por que não nasci morto? Em outras palavras, porque o ventre da minha mãe não foi a minha sepultura, porque os joelhos daquela que me recebeu ajudou, contribuiu para que eu tivesse vida, porque fui eu amamentado. Quando Jó fala isso, não é um sentimento, é uma defesa do aborto, porque hoje muitas crianças morrem no lugar mais seguro que Deus preparou para o homem nesta terra, na nossa vida, foi o ventre da nossa mãe. O lugar mais seguro para o ser humano, humanamente falando, é o ventre materno. Hoje tem se tornado o lugar mais perigoso para o ser humano, é o ventre materno. E Jó não defendeu aqui o aborto, não é que nessa questão. Jó está falando porque ele não morreu ali, porque ao nascer não nasceu morto, porque ele começa a ver que a vida dele não tinha mais significação, não tinha mais sentido, porque tudo aquilo que alegrava os seus olhos, que lhe era apetecível, ele perdeu, e por fim perdeu a saúde, e por fim estava vendo ainda a esposa e sendo exposta numa prova tão difícil, porque a prova não era dela, a prova era de Jó, mas ela estava com Jó, e por ela estar com Jó, ela vivenciou a prova de Jó. Ela caminhou com Jó, ela viu a dor de Jó, ela sentiu a dor de Jó. Mas a prova era de Jó. E ele fala, essa que no momento de dificuldade, no momento de angústia, ele desejou ser um natimorto. Ele desejou ser uma pessoa que nunca houvesse existido. Ele conheceu a glória, ele conheceu a honra, ele conheceu o louvor dos homens, ele conheceu ali o aplauso dos homens, a reverência dos homens, o favor de Deus, a grandeza de Deus, a proteção de Deus, o amor de Deus. E agora ele estava vivendo uma situação oposta, de desprezo, uma situação de vergonha, uma situação de humilhação, uma situação que poderia prejudicá-lo de uma forma terrível. Jó havia conhecido as coisas boas, aquilo que era de melhor que a vida oferece, mas agora estava vendo o pior da vida. E ao ver o pior da vida, ele almeja o desejo de não ter vivido. A realidade, se nós olharmos aqui a questão de Jó, mas também se nós olharmos a história dos campeões da fé, nós vamos ver que muitos sofreram. Eu já disse, já fiz menção em outra escola, em outro comentário, e isso é muito importante para nós, quando fazemos esta meditação na palavra de Deus. Quando eu olho para o livro de Hebreus, no versículo capítulo 11 e no versículo 33, ele diz: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões,
extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fugida exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Aqui nós encontramos as vitórias. Aquilo que muitas pessoas só pensam que existe apenas o triunfo e a glória no meio das guerras, no meio da caminhada espiritual. Mas na sequência, nós vamos ver no versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Agora começa. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para alcançarem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Aqui nós vemos esse quadro de pessoas, desses heróis da fé, que também padeceram, que também sofreram por amor a Deus, mas foram vitoriosos. Alguns, como foi o caso de Daniel, fechou a boca do leão, glórias a Deus. José, que passou aí vários anos na cadeia, na prisão, e da prisão foi direto ao trono. Muitas pessoas só vê José no trono, mas se esquece que José passou pelo cárcere, pela humilhação, pela calúnia, como escravo, vendido, arrancado da presença do pai. Muitos veem Daniel glorificando a Deus na cova dos leões, mas ele teve que entrar na cova sem saber o que lhe aconteceria. Os 3 amigos dele, Misael, Ananias e Azarias, sendo colocados para serem queimados vivos por Nabucodonosor, eles resistiram e se colocaram inteiramente nas mãos de Deus. A nossa vida, nós temos que colocá-la nas mãos de Deus. E os sofrimentos, às vezes o sofrimento é Deus que permite que homens nos ataquem, que Satanás nos ataque, para que através da nossa vida, do nosso testemunho, nós venhamos a pregar a outros. Através da nossa vida, que é um livro histórico que está sendo escrito, aleluia, você está escrevendo uma linda história. Você está escrevendo uma linda história, aleluia. A tua vida é um livro, através do qual muitos lerão os teus testemunhos, vivenciarão, saberão, conhecerão e glorificarão a Deus, se fortalecerão e levantarão e terão vitórias. Esta é a vida do cristão, esta é a vida daqueles que servem a Deus. Nós não servimos ao nosso Deus de forma vã, de maneira alguma. Desta forma, nós sabemos que a nossa vida, o nosso sofrimento, não é vão no Senhor. Nós temos uma história, estamos escrevendo uma história, glórias a Deus. No caso de Jó, ele escreveu uma linda história, com lágrimas, com dor, com sofrimento e com angústia. Mas acima de tudo, Jó demonstrou, apesar do seu lamento, ele mostra confiança em Deus. Ele mostra que ele espera e confia em Deus. Ele mostra que ele continua, ele conserva vivo a sua esperança, como vamos ver nas lições futuras. Num dado momento, quando Jó estava sendo questionado ali pelos seus interlocutores, os seus pseudos amigos, naquele exato momento Jó, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é esperança, isso é esperança, porque há momentos na nossa vida, irmãos, há momentos que nós nos encontramos em um beco sem saída. Jó, ele viveu esta realidade, um beco sem saída.
Mas nesta realidade de Jó, neste beco sem saída, quando ele se vê neste quadro, ele diz: por que nasci? Aí ele vem e faz o segundo lamento: por que não nasci morto? E por fim, ele faz o terceiro lamento: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Ele começa a questionar a Deus: por que nasci? Por que nasci, já que nasci, por que não nasci morto? Já que nasci com vida, por que vivo no meio da desgraça, no meio da miséria? Amados irmãos, amigos, você que está ouvindo esta palavra, que tem nos acompanhado até aqui, você sabe que o sofrimento da vida, que nós passamos por esta vida, tem um propósito para Deus. Deus, ele sempre trabalha com propósitos na nossa vida. Permite batalhas, permite lutas. E nestas adversidades, você passa a se conhecer melhor. Muitas vezes nós não nos conhecemos na hora da bonança. É uma das formas de sermos conhecidos na bonança. Outra forma de sermos conhecidos é na hora da provação. Como que nos comportamos diante da adversidade? Como nos comportamos diante de uma situação adversa? Muitas vezes nós oramos a Deus e pedimos a Deus uma resposta. Deus muitas vezes não nos responde. Não nos responde. Às vezes as pessoas pregam e ensinam: não, porque Deus responde, Deus... Sim, nós cremos nas respostas de Deus. Mas nem todas as indagações que fazemos nesta vida, Deus as responde. Isso é fato. Muitas coisas nós queremos explicações nesta vida e não vamos receber. Isso é fato. Jó não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. No mundo espiritual havia um testemunho soberano de Deus a seu respeito. No mundo espiritual estava a confiança do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nele. Jó, naquela prova, naquela adversidade, estava sendo representante de Deus no embate com Satanás. O inimigo fez de todas as formas e maneiras para que Jó negasse a Deus. Mas Jó em tudo isso permanecia, apesar da sua dor, do sofrimento, do seu lamento. Jó não pecou. Jó não amaldiçoou a Deus. Chegou num dado momento, numa das respostas que ele dá aos seus interlocutores, ele vai dizer o seguinte: que o Senhor, ele se o Senhor, se eu adianto, o Senhor não vejo, se passa ao meu lado eu não diviso, não percebo. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou caminhando, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu não vejo, eu não percebo, eu não sinto. Muitas vezes nós achamos que estamos só. Muitas vezes achamos que estamos sozinhos na guerra. Esse que vos fala, já disse em outras aulas do meu testemunho. No momento de adversidade, eu olhava, via o meu filho indo embora aos poucos com a enfermidade. Orava a Deus e Deus não me respondia. Até que um dia Deus falou comigo através de um sonho.
que ele tem o domínio de todas as coisas, que ele poderia fazer a obra de restauração no Neemias, que ele poderia curá-lo, mas mostrou para mim que não era a vontade dele. Naquele momento que o Senhor mostrou para mim, eu orei a Deus e falei: Senhor, eu gostaria que o meu filho atingisse a maioridade. Deixa eu cuidar dele até que ele atinja a maioridade. O Senhor não permitiu. O Senhor não permitiu. Porém, em sonhos, o Senhor me mostrou ele numa idade adulta, como se tivesse 20 e poucos anos. Entendi que esta era a vontade de Deus, levá-lo. Ele mostrou ele desviado? De maneira nenhuma. Deus mostrou ele um homem formado, firme na igreja, mostrou ele como se ele estivesse firme na igreja, normal. Porém, a vontade de Deus era levá-lo. E tem coisas que nós observamos aqui em Jó, que Jó não tem resposta. Jó não tem resposta, e nós também muitas vezes não vamos ter resposta daquilo que queremos. Nós vamos querer explicações que Deus não está preocupado em nos dar determinadas explicações. E foi o que aconteceu aqui com Jó, né? Jó, ele clama a Deus, ele faz esse lamento, ele alegou que não tinha o favor de Deus, ele fala do caminho e da sabedoria e a maturidade. Porém, ele começa a questionar e vê que aquele fato, naquele momento, naquele exato momento, ele estava sem resposta. Mas nós vamos ver que Jó, ele fala: por que viver? Muitas vezes, Jó não foi o único. Elias pediu a morte no meio de uma provação, no meio de uma adversidade. O grande profeta Elias, o representante dos profetas, pediu a morte. No momento de adversidade, de incerteza, de insegurança, olha só, o representante da lei, Moisés, ele disse a Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Em outras palavras: Senhor, eu fico aqui o resto da vida aqui nesse deserto e morro aqui mesmo, se a tua presença não for conosco. Aleluia. Mas o Senhor disse para ele: a minha presença irá contigo e te farei descansar. No meio da adversidade, o Senhor, ele manda uma palavra, uma brisa, e diz: eu estou contigo e te darei descanso, te darei paz, te darei segurança, e renova em nós a esperança que às vezes parece que está indo embora. O Senhor renova a esperança na nossa vida. Quantos servos de Deus padeceram para que a igreja chegasse hoje aonde estamos? Há um hino da Cecília de Souza que ela fala dos mártires, que nós somos o quê? Em outras palavras, nós somos o quê? Aquele sangue derramado nas arenas de Roma, aquele sangue dos mártires que morreram por amor a Cristo, foram o quê? Semente. E nós somos o resultado daquela semente, que foi regado com o amor, com a misericórdia do Senhor Jesus Cristo sobre nós, que caiu como relva, ou melhor, como orvalho sobre a relva, como chuvisco sobre a terra, que regou a terra. Com o calor do Espírito Santo foram brotando as sementes, e a igreja foi crescendo, a igreja cresceu, a igreja chegou até nós. Veio o momento de adversidade, o momento do período da igreja, que nós sabemos, né, na história da igreja, o momento da Inquisição,
tentaram parar a igreja de todas as formas, muitos morreram. Muitos morreram queimados em fogueiras, morreram crucificados, morreram pela espada, mas não negaram a fé, e por isso o Evangelho tem chegado até nós, a igreja está viva por conta disso. Assim também, as adversidades que passamos nesta vida, ela nos leva, como um livro, para outros se fortalecerem. Nós olhamos para outras pessoas, outras situações, outros sofrimentos, e as pessoas triunfando. Quando ainda era novo na fé, nos primeiros anos de fé, havia uma irmã na congregação muito sofrida, e um dia o que me chamou a atenção, saindo daquele culto, eu conhecendo a história de sofrimento daquela irmã, e estavam duas irmãs conversando, e as duas tinham problema difícil, vários problemas, que eu sabia do sofrimento delas, e as duas conversando uma com a outra, uma fortalecendo a outra, e dizia: mas Jesus é bom. O outro falava: mas Deus é bom, Jesus é bom. E aquela conversa das duas, e uma falando para a outra da bondade de Deus, da bondade do Senhor Jesus, do cuidado de Jesus, eu nunca mais esqueci. Eu não tinha experiência na vida espiritual, conhecimento da vida espiritual, e por acaso eu ouvi aquela conversa, e o Espírito Santo levou meu ouvido, minha percepção para ouvir aquela conversa, e a história dessas irmãs, a história de sofrimento e da fidelidade a Deus, me fortaleceu. Chegou os dias, chegaram o tempo em que passei por adversidades, passei por provações, mas eu nunca me esqueci da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, do amparo de Deus, porque Deus é o nosso refúgio, como diz o salmista, nosso refúgio e fortaleza presente nas tribulações. O caso de Jó não foi diferente. Ele chegou num dado momento que ele esgotou-se espiritualmente. Jó esgotou-se. O chamado esgotamento espiritual é quando a pessoa já não, ela olha, ela não vê mais a força, não vê mais o ânimo, a coragem de ir adiante. Ela sabe que não tem mais força, não tem mais resistência. No entanto, ela espera no socorro celeste. E Deus não desampara e jamais desamparará aqueles que nele esperam. Espera, pois, no Senhor. O Salmo 27, ele traz uma palavra nesse sentido a respeito da espera. Eu me lembro, num momento que a gente fica no meio de provações, vem as ansiedades. A ansiedade não resolve o problema, muito pelo contrário, ela é um fardo que faz o problema pesar ainda mais, a ansiedade. Mas aqui no Salmo 27, no último versículo, que diz o seguinte: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. Glórias a Deus. Espere sempre no Senhor. Confia no Senhor, porque Ele é quem tem cuidado de nós. Jó questionou: por que nasci morto? Ou melhor, seria melhor, porque não nasci morto? Porque ainda vivo no meio da adversidade? Nós ainda vivemos porque temos ainda que concluir a história que o Senhor colocou para que a concluamos. Aqui nós encontramos: todavia Jó expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contempla, sem contudo participar de seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido,
de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Mas, lá em Naum, capítulo 1 e o versículo 7, o Senhor é bom, uma fortaleza na angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor é bom, uma fortaleza na angústia. Jó estava angustiado, mas a fortaleza que Jó buscou foi no Senhor, uma fortaleza na angústia, e conhece os que confiam nele. Confie no Senhor, porque Ele tem a vitória que nós precisamos. E nunca te esqueça, estás tu escrevendo uma linda história, e o Senhor te colocou para isso, e na tua história muitos se espelharão e vencerão para a glória do nosso eterno Deus. Amém?